Em São Gonçalo, uma lenda persiste como um sussurro fantasmagórico, deslizando entre as névoas das madrugadas solitárias. Há quem diga que, nas noites mais silenciosas, uma mulher vestida de branco caminha sem rumo, sua figura translúcida, envolta em um véu de tristeza e mistério. Conhecida como Mulher de Branco, ela é o aviso lúgubre àqueles que desafiam a noite e se entregam ao desconhecido. Seu olhar vazio atravessa o tempo, e seu lamento ecoa pelos becos esquecidos da cidade. A origem desse espectro remonta a uma história de amor e tragédia. Há muitos anos, uma jovem chamada Isabela viveu em São Gonçalo. Filha de uma família respeitável, era conhecida por sua beleza etérea e por sua alma generosa. Seu coração, no entanto, pertencia a um homem que a sociedade jamais aceitaria. João, um humilde camponês, de mãos calejadas e olhos cheios de ternura. O amor que os unia florescia às escondidas. Sob o manto da escuridão, encontravam-se longe dos olhares inquisidores, tecendo sonhos proibidos. João, apaixonado, pediu a mão de Isabela em casamento. Seus olhos brilharam como estrelas perdidas na vastidão da noite, e a promessa de um futuro juntos foi selada em um beijo. Sabendo que suas famílias jamais aceitariam essa união, planejaram fugir. Escolheram uma noite de lua cheia, quando o céu testemunharia sua coragem e o destino finalmente os uniria. Isabela, em segredo, vestiu o vestido de noiva que sua falecida mãe lhe deixara. O tecido alvo resplandecia à luz fraca do candeeiro, simbolizando a pureza de seu amor. Com o coração acelerado, saiu de casa, atravessando as sombras, ansiosa para encontrar seu amado. Mas o destino, cruel e impiedoso, escreveu outra história para os dois. No caminho, um acidente brutal interrompeu sua jornada. Seu corpo frágil tombou sobre a estrada de pedra, e o véu que antes simbolizava a esperança foi tingido pelo vermelho do infortúnio. João esperou por horas no local combinado, seu peito pulsando com uma ansiedade crescente. Mas Isabela jamais chegou. Quando soube do ocorrido, caiu de joelhos, sua alma quebrada em 1000 pedaços. Dizem que ele nunca mais foi o mesmo. Vagava pelas ruas, chamando pelo nome de sua amada, até desaparecer, sem deixar vestígios. Mas Isabela, ela permaneceu. Desde aquela noite fatídica, seu espírito errante busca João entre os vivos, presa entre mundos. Testemunhas afirmam vê-la de pé nas esquinas desertas, seu véu esvoaçando como névoa ao vento. Outros dizem que seu sussurro, tênue, ainda ecoa pelos becos antigos, murmurando o nome daquele que jamais reencontrou. A lenda atravessou gerações, alimentada por encontros assustadores e inexplicáveis. Disse que, em noites de névoa densa, motoristas desavisados avistam uma mulher pálida, pedindo carona à beira da estrada. Ao parar, percebem que não há ninguém ali, apenas o eco de um arrepio gélido, como se o próprio inverno tivesse invadido o carro. Outro relato popular envolve um grupo de jovens que, movidos pela ousadia da adolescência, decidiram explorar uma antiga capela abandonada, o lugar onde Isabela e João costumavam se encontrar. Entre as paredes enegrecidas pelo tempo, ouviram um choro baixo, sufocado, vindo do altar. O som envolveu o ambiente como um lamento vindo do além. Quando se viraram, avistaram a silhueta esbranquiçada de uma mulher imóvel. O terror os dominou, e correram sem olhar para trás. No entanto, mesmo depois de escaparem da capela, juraram ouvir aquele choro persistir no silêncio da noite. Há também quem afirme que aqueles que ousam pronunciar o nome de Isabela em frente a um espelho, à meia-noite, podem vê-la surgir atrás de si, como se estivesse presa entre os reflexos da eternidade. A lenda da Mulher de Branco permanece viva em São Gonçalo, um conto de advertência sussurrado de geração em geração. Muitos acreditam que sua alma nunca encontrará descanso enquanto não se reunir com João. Outros dizem que sua presença é um lembrete sombrio de que o amor, quando desafiado pelo destino, pode se tornar uma prisão eterna. Seja verdade ou superstição, a história de Isabela continua a ressoar nas noites enluaradas,
como um eco distante de um amor interrompido. Seu véu flutua entre as sombras, sua figura desliza pelas ruas silenciosas, e seu suspiro perdido se mistura ao vento. Quem ousará cruzar seu caminho? Quem terá coragem de encarar os olhos vazios da mulher que nunca deixou de esperar? Bem-vindo ao Histórias Obscuras, onde o mistério e o sobrenatural se encontram. Prepare-se para mergulhar em narrativas sombrias e descobrir segredos que desafiam a compreensão. Você está pronto para o desconhecido? A história que vou contar aconteceu em uma pequena cidade do interior, em um estado distante de qualquer grande centro urbano. Numa rua estreita e pouco movimentada, havia uma casa abandonada, conhecida na cidade como a Casa de Hannan. A casa não era apenas velha e decadente. Ela carregava uma aura de mistério que gerava temor em todos que ousavam falar sobre ela. Conta-se que, no final dos anos 50, a casa foi construída por um homem chamado Jonathan Hannan. Ele era um rico fazendeiro, um homem de boa reputação, mas com um olhar distante, como se estivesse sempre em algum lugar além da nossa realidade. Seus vizinhos diziam que ele passava dias sem falar com ninguém, e nas raras vezes em que era visto, parecia cada vez mais apático. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de que, após alguns anos morando ali, Hannan começou a fazer reformas estranhas na casa. Janelas foram cobertas com tábuas, portas foram seladas com cimento, e o jardim, antes bem cuidado, começou a ser tomado por ervas daninhas. Com o tempo, Jonathan Hannan desapareceu. Ninguém soube exatamente quando ou como, mas uma noite, ele simplesmente sumiu. A casa, então, foi deixada para trás, e os rumores começaram a crescer. Um ano depois, um jovem jornalista da cidade, chamado Lucas, decidiu investigar a história da casa. Ele era curioso, talvez até um pouco ousado, e estava determinado a escrever sobre o mistério de Hannan. Mas, como muitos outros antes dele, Lucas não sabia o que o aguardava. Numa tarde fria de outono, Lucas se armou com uma câmera, uma lanterna e seu caderno de anotações e se dirigiu até a casa de Hannan. Chegando lá, ele sentiu um peso no ar, uma sensação de desconforto que se intensificava à medida que ele se aproximava. As árvores ao redor da casa estavam nuas, suas folhas secas dançando com o vento, como se estivessem tentando escapar das paredes daquela casa. A casa estava estranhamente quieta, nenhum som, exceto pelo farfalhar das folhas. Lucas tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada. Ele andou até a lateral da casa e encontrou uma janela quebrada. A curiosidade foi maior que o medo e, com um suspiro, ele entrou. Logo que passou para dentro, a temperatura pareceu cair. A lanterna iluminava apenas uma fração da imensidão da casa, mas Lucas notou algo estranho logo de cara. As paredes estavam cobertas por marcas escuras, que pareciam arranhões, e o piso estava coberto por uma espessa camada de poeira. O ar estava pesado, como se estivesse impregnado de algo velho e sujo. Ele explorou o térreo, observando os móveis quebrados e os papéis antigos espalhados pelo chão. Não havia sinais de pessoas, mas havia algo mais. Um leve sussurro. Lucas pensou que fosse o vento, mas o som parecia vir de dentro da casa, de algum lugar acima dele. Um suspiro, e depois uma risada baixa, abafada, quase imperceptível. Decidido a descobrir mais, ele subiu até o segundo andar. O som dos seus passos ecoava nas paredes, e a sensação de ser observado o fazia apertar a lanterna com mais força. Ao alcançar o topo da escada, Lucas percebeu que uma das portas estava entreaberta. Ele entrou cautelosamente no quarto e se deparou com um espelho antigo pendurado na parede. O espelho estava em perfeitas condições, mas a imagem que refletia não era normal. Ele viu o seu próprio reflexo, mas logo notou algo estranho. Por um breve momento, o reflexo se distorceu, como se estivesse se movendo sozinho. Lucas piscou e o reflexo retornou ao normal, mas a sensação de desconforto aumentou. Quando se afastou do espelho, o sussurro voltou, mais forte desta vez. Ele não conseguiu mais distinguir se estava ouvindo alguém ou se estava começando a enlouquecer com o peso daquele ambiente.
foi quando ele olhou para a parede atrás do espelho. Ali, com letras feitas à mão, estava escrito: "Não saia." Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para a porta do quarto, mas, ao tentar abri-la, percebeu que estava trancada. Foi então que o sussurro se transformou em um grito. Um grito tão profundo e angustiante que parecia vir do próprio coração da casa. Ele se virou, desesperado, e viu uma figura se formando diante dele. Era uma sombra, contornada de maneira que parecia humana, mas com um semblante distorcido, como se fosse feita de pura dor. Seus olhos, em vez de brilho, estavam vazios, e sua boca se abriu em um sorriso macabro. O grito cessou abruptamente, e a casa mergulhou em um silêncio profundo. Mas Lucas não conseguia se mover. Ele estava preso. Como se algo estivesse segurando suas pernas, ele mal conseguia respirar. De repente, a porta se abriu sozinha. Lucas correu para fora, mas antes que pudesse alcançar a escada, sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A cidade nunca mais viu Lucas. Ele desapareceu, assim como Jonathan Hannan, sem deixar vestígios. A casa ficou ali, esperando. O vento ainda sussurrava pelas frestas, e quem passava por ela, na calada da noite, ainda ouvia o eco de uma voz fraca que dizia: "Não saia." E até hoje, dizem que se você se aproximar da casa de Hannan à noite, ouvirá o grito distante de Lucas, clamando por ajuda. Se ouvir atentamente, talvez ainda consiga ouvir o sussurro. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima, se você tiver coragem.